Sejam bem-vindos ao Docs e Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre o filme O Senhor das Moscas, sobre a série de TV Lost e The Walking Dead, sobre a perspectiva filosófica de Thomas Hobbes. O Senhor das Moscas é um livro de fantasia escrito por William Golding, vencedor do Prêmio Nobel em 1983. Foi publicado em 1954. Embora não tenha sido um grande sucesso na época, vendendo apenas 3.000 cópias nos Estados Unidos, em 1955, antes de sair do catálogo, com o tempo tornou-se um grande sucesso e leitura obrigatória em muitas escolas e colégios. Lord of the Flies is a book each parent cherishes. The feral kids survive, but the one with glasses perishes. Foi adaptado para o cinema em 1963 por Peter Brook e novamente em 1990. Filme este que também passa a ser exibido em diversas instituições educacionais. O título é uma referência ao Beuzebu, em hebraico, Baal, um sinônimo para o diabo. É geralmente lembrado como um clássico da literatura do pós-guerra, ao lado de A Revolução dos Bichos e O Apanhador no Campo do Centeio. O livro retrata a regressão à selvageria de um grupo de crianças de um colégio interno, presos em uma ilha deserta sem a supervisão de adultos, após a queda do avião que os transportava para longe da guerra. O livro O Senhor das Moscas contém inúmeros temas e simbolismos. Qualquer um dos personagens pode representar diferentes papéis na sociedade. Ralph pode representar a democracia, uma vez que ele é o líder por escolha da maioria e tenta tomar as decisões que sejam as melhores para todos. Jack pode representar o fascismo, uma vez que é cruel e tenciona controlar a todos na ilha. O Porquinho representa a ciência, uma vez que ele age de modo lógico e é, ao mesmo tempo, muito impopular, mas necessário a longo prazo. O Coral, de meninos, que se transforma em um grupo de caçadores, representa o exército. Eles fazem o que Jack determina, porque é melhor para eles estarem inseridos no grupo do que contra ele. Sam e Eric representam as pessoas que são impressionáveis e que tendem a não pensar por si próprias. Em diversas partes do livro, o seu comportamento imita o dos cães. O Bicho representa a propaganda, causando medo por um inimigo nunca visto e usado para unir os meninos ao redor de Jack. Simon representa a fé e a religião, por ter visões e revelações místicas. Também poderia ser caracterizado como tendo esquizofrenia. Os óculos representam a razão, a habilidade de se ver com clareza. A concha representa a ordem e a democracia na ilha. O livro O Senhor das Moscas influenciou bastante o mundo pop. Pessoas têm apontado inúmeras semelhanças entre O Senhor das Moscas e a série de televisão Lost. Além da ilha, dos porcos e dos grupos divididos e da presença de um monstro, nós temos personagens como Sawyer, Charlie e Jack que fazem referência direta ao Senhor das Moscas. Em The Walking Dead, nós temos a história de um pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse zumbi, ou Walkers, como os personagens os denominam. A maior parte da história se passa nos arredores de Atlanta e em seguida em torno da região rural do norte da Geórgia. Os sobreviventes são vistos em busca de um refúgio e de um lugar seguro, longe da horda dos mortos-vivos que devoram pessoas e cuja mordida é infecciosa para os seres humanos. Os sobreviventes têm conhecimento limitado sobre o que realmente está acontecendo no mundo. O enredo da série é voltado principalmente para os dilemas que o grupo enfrenta, como a luta para manterem-se vivos e os sentimentos confusos e desafios do dia a dia em um mundo hostil, praticamente dominado pelos mortos-vivos. O grupo é liderado por Rick,
Brooke, que ocupava o posto de vice-xerife em uma pequena cidade antes do surto de zumbis. Juntos precisam adquirir novos meios para garantir o convívio social em uma realidade onde todas as instituições, como escola, hospitais, igrejas, presídios, polícia, exército, em resumo, o Estado parou de funcionar. Todas essas histórias possuem um ponto em comum: a ausência do Estado. Quando não existe uma instituição que determine o certo e o errado, vivemos no caos. Você, assim como eu, pode não morrer de amores pelo Estado, mas infelizmente não foi inventado algo que possa substituí-lo. Existem muitas razões para você não gostar da sinalização de trânsito, e principalmente das cartinhas que você recebe em casa com as fotos da sua placa e com multas a pagar. Mas uma coisa é certa: basta que os semáforos parem de funcionar para você presenciar o caos na terra. Pessoas buzinando sem parar, pessoas xingando, carros parados em cruzamento, motoqueiros na calçada. Em resumo, existe um filósofo que infelizmente permanece irrefutável, que disse: o homem só faz o que é certo, justo e verdadeiro se houver sobre a sua cabeça uma espada. Ou seja, o indivíduo humano só se comporta bem quando é obrigado a isso. É possível que você pense diferente e acredite que se comporta de forma correta porque possui valores morais. Contudo, nosso filósofo dirá exatamente o que foi repetido pelos engenheiros do Havaí. Não interessa o que diz o rei, se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Portanto, precisamos falar sobre Hobbes. Thomas Hobbes, conhecido pela frase "o homem é o lobo do homem", presente inclusive em várias músicas como Lobo, da cantora Pitty, e Língua, de Caetano Veloso. Mas afinal, o que essa frase quer dizer? O homem é o lobo do homem é uma frase tornada célebre pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, que significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. Essa afirmação apresenta a transfiguração do homem como um animal selvagem. Consiste em uma metáfora que indica que o homem é capaz de grandes atrocidades e barbaridades contra elementos da sua própria espécie. A frase original é da autoria do dramaturgo romano Plautus e faz parte das suas peças. Em latim, essa frase é traduzida como Homo homini lupus. No livro Hobbes, da coleção Os Pensadores, o autor começa com um título extraordinário: Hobbes, o homem sem ilusões. Que ninguém se engane, os homens não são irmãos, ao contrário, são inimigos, capazes de matar uns aos outros. O homem, na verdade, como já foi dito, é o lobo do homem. Os homens não têm o interesse direto na companhia dos seus semelhantes, só têm enquanto possam submetê-los. Os três motores da discórdia entre os homens são, primeiro, a competição, que provoca as agressões para obter lucro, a desconfiança, que leva os homens a se atacarem com vistas à segurança, e a glória, que os hostiliza por motivo de reputação. Nem por isso, porém, a humanidade obrigatoriamente exterminará a si mesma. Há uma alternativa, que pode instituir a paz e mantê-la. E é precisamente essa saída que se esboça na obra de Thomas Hobbes. Seus principais livros foram Do Cidadão, de 1642, Elementos do Direito Natural e Político, 1650, e a mais célebre, um clássico da teoria política moderna, O Leviatã, de 1651, que chegou a ser censurado pelo parlamento inglês. A chave para entender o pensamento de Hobbes é o que ele diz sobre o estado de natureza. Sabemos que Thomas Hobbes é um contratualista, quer dizer, um daqueles filósofos que entre o século XV e XVIII, basicamente, afirmaram que a origem do Estado ou da sociedade está em um contrato. Os homens viveriam naturalmente sem poder e sem organização, e que somente surgiria depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras do convívio social e a subordinação política no século XIX e mesmo no século XX, quando se afirmaram as concepções modernas da história e da ciência social. Os contratualistas foram muito contestados. Ao iniciar uma interpretação sociológica do direito na metade do século XIX, Sir Henry Maine, por exemplo, criticou-os asperamente. Seria possível, dizia ele, selvagens que nunca tiveram contato social dominarem a tal ponto a linguagem, conhecerem uma noção jurídica tão abstrata quanto a de contrato, para que pudessem se reunir nas clareiras da floresta e fazerem um pacto social? Na verdade, continua ele, o contrato só é possível quando há noções que nascem de uma longa experiência da vida em sociedade. Para Hobbes, a história não é entendida como transformadora dos homens. Os homens simplesmente não mudam. Hobbes tem perfeita consciência de que essa definição há de chocar seus leitores, que se prendem a definições aristotélicas do homem como zoom politikon, ou seja, homem social, ou se você preferir, animal político. Para Aristóteles, o homem naturalmente vive em sociedade e se desenvolve em todas as suas potencialidades dentro do Estado. Esta é a convicção da maioria das pessoas que prefere
preferem fechar os olhos à tensão que há na convivência com os demais homens e concebem as relações sociais como harmônicas. Eis o fundo da reflexão de Hobbes. Ele se nutre desses acontecimentos a fim de examinar a natureza do Estado em qualquer tempo e lugar. Não é à toa que no final de Leviatã haja a seguinte conclusão: assim cheguei ao fim do meu discurso sobre o governo civil e eclesiástico, ocasionado pelas desordens dos tempos presentes, sem parcialidade, sem servilismo e sem outro objetivo senão colocar diante dos olhos dos homens a mútua relação entre proteção e obediência, de que a condição natural humana e as leis divinas exigem um cumprimento inviolável. Para Hobbes, a origem do poder político e do Estado deve ser procurada não em Deus, mas na natureza, mesmo que essa seja resultado da criação divina. Define a natureza como corpos em movimento, inteiramente descritos pelas leis mecânicas, e nada além disso. Não há, então, distinção entre corpo e alma, como pretendia Descartes. A coisa pensante é, antes de mais nada, coisa, e deve ser corpórea. Corpo sutil, também submetido às leis mecânicas. As explicações de Hobbes são simples e enraizadas na antiga filosofia dos materialistas, Demócrito, Epicuro e Lucrécio. Não existe nada além de átomos. Todavia discorda dos antigos, que falavam do vácuo. O que chamamos de vácuo são corpos sutis. A matéria preenche o universo. Ela é eterna e sempre eterna. Não é possível criá-la do nada e tampouco destruí-la, mas a matéria do que são feitas permanece. A linguagem. Embora seja mera convenções, as palavras servem para fixar a imaginação e a memória, além de possibilitar a comunicação entre os homens. A linguagem também possibilita realizar as operações de associação e de decomposição dos elementos da imaginação e da memória, cujo resultado é o conhecimento. Este, no entanto, depende inicialmente das sensações. Não há, declara Hobbes, nenhuma concepção no espírito do homem que primeiro não tenha sido originada total ou parcialmente nos órgãos dos sentidos. A sensação e a imaginação também constituem a origem de certos movimentos internos, que Hobbes denomina voluntários. Por exemplo, andar, falar, lutar requerem, antes de se manifestar, um pensamento e, portanto, uma imaginação, que indique o sentido do movimento a ser dado. Esse início do movimento voluntário, embora imperceptível, já é, por si, movimento, é conatos, esforço. Quando o esforço se volta para algum objeto, chama-se apetite ou desejo, e o movimento contrário é aversão. Amor e ódio, alegria e tristeza, esperança e medo, em suma, todas as paixões são modos diferentes de considerar os movimentos do desejo e da aversão. O que aparece como objeto do desejo é denominado bom, e o da aversão, mal. Mas essas palavras, acrescenta Hobbes, são sempre usadas em relação às pessoas que o usam, e por isso, bem e mal são nomes que significam nossos apetites e aversões, os quais são diferentes conforme os diferentes temperamentos, costumes e doutrinas dos homens. Assim, bem e mal propriamente não existem. Não há objetos que sejam bons e maus por si mesmos. O grande teórico da soberania. Thomas Hobbes estudou em Oxford, onde se formou em 1608. Neste mesmo ano, tornou-se preceptor do filho do futuro conde Devonshire, que lhe possibilita prosseguir os estudos e conhecer a França, a Alemanha e a Itália. Após o casamento do seu aluno, trabalha como secretário de Francis Bacon, visita novamente a França em 1629 e depois, em 1634, quando passa a frequentar o círculo do padre Mersenne, amigo de Descartes. Vai à Itália, onde conheceu Galileu. Nessa época, já é um pensador maduro e projeta um sistema filosófico completo, composto de 3 partes: corpus, que trataria dos corpos em geral; homo, sobre o corpo humano em estado natural; e civis, aborda o corpo político, isto é, o homem em sociedade. Em 1640, quando se agrava os conflitos entre o rei Carlos I e o parlamento, um manuscrito circula na Inglaterra, Elementos da Lei, obra que mais tarde seria subdividida em Natureza Humana e sobre o corpo político. O autor é Hobbes, que deste modo antecipa as 2 últimas partes da sua doutrina, que condenava a divisão dos poderes, pretendidas pelo partido parlamentar. Temendo represárias, ele se refugia na França. No exílio, compõe a maior parte da sua obra. A pedido de Mersenne, escreve alguma das suas objeções às Meditações Metafísicas de Descartes, publica sobre o cidadão, e em 1651 o Leviatã, ao mesmo tempo que prepara sobre o corpo a primeira parte da sua doutrina. Além disso, torna-se preceptor do futuro rei Carlos II, que restauraria a monarquia em 1660. Antes disso, volta à Inglaterra em 1652 e morre em 1679. Ateísmo.
No final da vida, Hobbes escapa por pouco da condenação de ateísmo. Na França, por essa mesma suspeita, sua relação com a corte monárquica, também no exílio, é difícil. Muito espaço na obra de Hobbes ocupa, evidentemente, a questão da religião e do seu papel social. Ele foi, ainda em vida, taxado de ateu, e os argumentos nesse sentido eram bons, mas não totalmente convincentes. Hobbes nunca tinha dito que Deus não existia, que todas as crenças religiosas não passam de impostura ou de ilusões. Ele falava muito de Deus, da revelação da Bíblia, mas os seus leitores identificam com facilidade uma certa ironia em seus argumentos, e era evidente que para ele a religião era uma questão de Estado, não uma doutrina teológica. Todavia, há divergência entre aqueles que tentam interpretar essa parte da sua obra. Se Deus existe, ele é um ente material, porque outros não há. Ele não poderia ter criado o mundo do nada, porque isso é contrário às leis da natureza. Parece, no entanto, que Hobbes acreditava que as crenças religiosas são algo que nasce da natureza humana. Portanto, a pergunta essencial é a seguinte: o que fazer para evitar que as religiões provoquem conflitos e guerras, que sirvam à paz e à segurança? Lucrécio dizia que o medo criou os deuses. Hobbes, por sua vez, dizia que o medo do invisível chama-se religião, quando ela é aceita pelo Estado. Quando não é aceita, chama-se superstição. Para os homens, a religião é indispensável. Hobbes, ao contrário de Locke, que era um porta-voz da tolerância religiosa, achava que as religiões levam à guerra. A vida religiosa está sob o comando do soberano. A verdade religiosa é aquela proclamada pelo Estado. O resto é superstição ou heresia. O herege é aquele que acredita em coisas contrárias à lei do Estado. Até os tempos de Constantino, os cristãos eram hereges. Posteriormente, a igreja definiria quem era herético, e o herege era aquele com base nessa definição. Hobbes era inimigo do clericalismo e, sobretudo, da igreja romana, com as suas exigências autoritárias. Cabe ao soberano dizer onde está a verdade. Estado de natureza. No estado de natureza não existe país e tampouco uma autoridade. Também não há nenhum freio que possa conter as paixões dos indivíduos. Não existe o mal nem o bem no sentido ético. Nada pode ser também justo ou injusto, bom ou abominável. Tudo isso são qualidades que surgem de acordo com os decretos do poder constituído. O homem natural tem o direito a tudo que quiser. Ele não depende de normas ou regras morais. Mandam nele os impulsos naturais, o medo da morte, a necessidade da segurança e o desejo de poder, tanto sobre os demais seres humanos como também o meio ambiente, já que os homens nascem em um estado no qual somente seus interesses e necessidades têm importância. Não é de estranhar que, no estado de natureza, são a miúdes inimigos uns dos outros. O estado de natureza não é um país das maravilhas, pelo contrário, a vida neste estado é primitiva, pobre e breve. Surge então, portanto, a necessidade de um contrato que pusesse fim às leis estabelecidas pela própria natureza e que criasse uma sociedade civil, ou Estado, em sua forma desenvolvida. Ele merece ser chamado de o Leviatã, o homem artificial que os homens trazem à vida para garantir a sua segurança, a fim de poder garantir a segurança e a paz. O poder soberano não pode ser compartilhado, ele tem que possuir poderes ilimitados. Para Hobbes, todos os homens se igualam em suas paixões, isto é, no esforço de satisfazer o desejo e de afastar o indesejável. Mesmo as eventuais diferenças de forças físicas ou inteligência não devem ser levadas em conta. O mais fraco tem a força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros. Este exemplo é significativo, pois revela a natureza da igualdade. Os homens são iguais como inimigos. Isso porque todas as ações voluntárias e as inclinações dos homens não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita. E essa garantia é, no limite, a eliminação dos obstáculos ao desejo, isto é, o aniquilamento e a morte do outro. O estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos. Mas a própria guerra, que é fruto do desejo de segurança para a autopreservação de cada um, é também fonte de insegurança generalizada e de medo da morte. Isso faz com que os homens procurem, pela razão, os meios para melhor afastar o medo e assegurar a autopreservação. Esses meios racionais são o que Hobbes denomina leis da natureza, e a primeira delas afirma que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança de consegui-la, e no caso, a não conseguir, poder procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. Na natureza, a paz só é buscada quando se apresenta como mais vantajosa do que a guerra. Para selar a paz, os homens devem, de acordo com a segunda lei da natureza, renunciar aos seus direitos a todas as coisas, desistindo cada um de ser um obstáculo à autopreservação do outro. Essa renúncia mútua é o contrato. Um monstro em favor da paz.
Mas essa paz, ditada apenas pelo medo da morte, é instável, pois sempre corre o risco de se desfazer, uma vez dissipado o medo. É preciso então um poder e uma vontade mais forte do que os homens para obrigá-los à paz. De quem seria tamanho poder, se todos são iguais por natureza? A solução é sair da natureza, instituindo um homem artificial. Isso se faz por um novo pacto, dessa vez definitivo, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele todo o direito. Autorizo de maneira semelhante a todas as tuas decisões. Neste pacto, a renúncia é total a favor deste homem artificial, que passa a concentrar todas as forças, todas as vontades e todos os poderes de cada homem, transformando-os em uma só força, em uma só vontade, em um só poder, que são de um único corpo artificial, o corpo político, isto é, o Estado. Hobbes sabe que esse Estado é monstruoso, compara ao monstro bíblico Leviatã, nome que dá título à sua principal obra, mas o Estado é um monstro, não tanto pelo poder absoluto que detém sobre os homens, aspecto do pensamento de Hobbes que, segundo muitos intérpretes, justificaria o absolutismo. O que há de monstruoso no Estado é o seu caráter artificial. Quem o ocupa pode ser um homem ou vários deles, mas não na qualidade de indivíduos naturais, pois não são, antes de mais nada, representantes de uma única vontade consolidada pelo pacto entre todos. O Estado está acima dos indivíduos, como uma criação destes e como a sua representação. É certo que o Estado detém o poder ilimitado, monopolizando o recurso à violência, mas a violência do Estado é distinta da situação de guerra no estado de natureza, pois seu objetivo é evitar a guerra, garantir a paz e a segurança. O Estado representa, nesta medida, o fim do estado de natureza e a inauguração da sociedade civil. É também certo que nessa passagem o homem perde a liberdade natural de que dispunha, mas esta era a fonte de guerra e do medo da morte. A instituição do Estado é então a superação do medo pela esperança, a garantia da segurança e do direito à vida. E o que se encontra na base de tudo isso, a não ser a ideia de soberania? Os anarquistas sustentam que se abolíssemos o Estado e o governo dos homens, viveríamos fraternalmente em paz, ajudando uns aos outros. Hobbes, ao contrário, afirma que haveria uma guerra de todos contra todos, uma catástrofe. Quem está mais próximo da verdade? Com certeza, os argumentos utilizados por Hobbes em defesa do Estado são fortes. Contudo, o que temos hoje não é um monstro em defesa da preservação dos direitos individuais, mas sim em luta permanente para garantir os privilégios da classe dominante. Como disse o velho Marx, o Estado é o comitê para gerir os negócios da burguesia. Se você gostou do vídeo, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço, vitória sempre e até o próximo vídeo.